Olá, muito bom estar com vocês aqui no dia 3 de setembro de 2018, fazendo o nosso chat. De Rodrigo, professora Fátima, um pouquinho sobre sincronicidade e luminoso. Já vamos lá. Teorias desenvolvidas por Jung. A Ieda e a Cláudia estão dizendo boa tarde. Estão perguntando do congresso, eu já vou falar de tudo isso, tá bom? Então, o Rodrigo nos pergunta aqui do que seria essa questão do luminoso e a sincronicidade. O luminoso, veja bem, muitas pessoas têm uma ideia de que Jung era esotérico, era místico. Primeiro, ser esotérico, eu vou explicar para vocês o que é, porque as pessoas às vezes não entendem. A palavra exo, né? E-X-O, é algo que tem a ver com interno, escondido, aquilo que está oculto. Então nós vamos para um conceito maior de esotérico, quando nós dizemos que é tudo que está oculto. Só que muita gente associou isso a ocultismo, que é uma outra coisa. Esotérico é tudo aquilo que está oculto. Assim como se você escrever exotérico, é aquilo que não está oculto, aquilo que está para fora. Então, quando Jung vai estudar o luminoso, ele refere-se a tudo o que a gente não nomeia numa psicanálise junguiana. Não nomeamos Deus, o astral, o superior. Então, o Jung falou de luminoso. Seria tudo aquilo que é além do compreensível. Sei lá, uma metapsicanálise, aquilo que está além. Quando Freud, por exemplo, falou de sopro de vida, de espírito, de alma, ele também estava falando de uma metapsicanálise, uma metapsicologia. O Jung, por ter sido um psicanalista que vai estudar tarô, ele não usava tarô nas sessões terapêuticas, mas ele estudou o tarô, as mandalas, a sincronicidade, o inconsciente coletivo. Ele foi estudar questões que estão além da ciência, coisa que o Freud não estudou, estudou outras coisas. Então, quando ele fala de luminoso, é a sincronicidade que nós temos, por exemplo, com o universo. Ah, mas eu hoje, por exemplo, preciso do emprego, estou desempregado e sem querer eu encontro um amigo de infância no metrô que eu pego e naquele horário e naquele dia esse amigo está lá com uma porção de vagas para uma empresa. Isso é uma sincronicidade que pode ter vindo do luminoso, ter vindo como do astral. Para os religiosos seria uma bênção divina de Deus. Para o Jung é o luminoso. Mais ou menos isso, né, Rodrigo? Não sei se você entendeu. Teorias desenvolvidas por Jung. Exatamente. Agora as pessoas estão me perguntando aqui, a Cláudia, o congresso de regressão é aberto a todos que quiserem participar? Sim, é é o segundo congresso de regressão e hipnose aqui em São Paulo. Ele tem um valor de R$ 175, incluindo coffee break. Depois eu mandei o meu WhatsApp, porque eu vou passar para vocês a conta onde vocês depositam e o e-mail para onde vocês mandam isso. São 5 palestras, incluindo apometria e regressão. São coisas muito interessantes, tá? É assim, nós somos uma escola de psicanálise, mas totalmente abertos a todas as novidades. Coaching, constelação, então tudo isso a SBPI é aberta a estudar. Nós não damos isso no curso de psicanálise, tá bem? Damos isso mais no curso de regressão, que é um curso que vocês também podem fazer online e vir fazer as técnicas presencialmente, tá? Vocês já viram isso aí. Mas podemos abonar os trabalhos? Sim, vocês podem abonar 2 trabalhos à escolha. Tá? A Valquíria Molina fala boa tarde. A Paulina, ai que barata. A Paulina, cheguei. Paulina, você é divertida, hein? Você não tem perguntas hoje, Pauline? Deveria ter, preciso me inscrever. Eba! Nossa, Paulina, a Valquíria falou, eu também vou. É bom lembrar que assim, vamos dividir. Aqui nós estamos fazendo um chat para vocês me fazerem perguntas de psicanálise. Nós também temos o congresso de psicanálise, que é no dia 24 de novembro. Mas isso é um congresso também no mesmo valor.
E também pode abonar 2 trabalhos. Então, normalmente os alunos... Mas vocês vão gostar do congresso não só porque abona 2 trabalhos, porque são matérias que não são dadas no curso. Ou seja, nós não vamos repetir, chegar lá no curso e começar... Chegar lá no congresso e começar a falar teoria. Basicamente, o congresso ele é psicoativo. Você vai participar dinamicamente como se fosse um workshop. Nossos congressos são muito interessantes. Rodrigo também vou. Venha mesmo, viu, Rodrigo? Lembrando que sábado, depois do congresso, nós vamos todos passear. Eu não tomo álcool, não sei quem toma, mas a gente vai tomar um suco de laranja. Vamos passear. Eu vou estar perto de vocês, não vou perder essa oportunidade. Eu tenho uma pergunta aqui, uma aluna que sempre me faz essa pergunta, que é o seguinte... Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre parapraxia e xiste. Bom, então a Paulina quer saber sobre xiste. Muito bem, Paulina. Freud explica que nós temos 2 pulsões, a sexual e a agressiva. A sexual não é necessariamente uma pulsão genital. E a agressiva não é uma pulsão somente de violência. Mas essas pulsões nascem no momento em que elas já estão no nosso organismo no momento do nascimento. Então o bebê vai descarregar essas pulsões, por exemplo, mamando no seio materno. Quando nós somos adultos, Pauline, às vezes a gente não consegue, por exemplo, descarregar essas pulsões de raiva. Eu estou com muita raiva de uma pessoa, mas eu não posso, por alguma razão, descarregar isso de uma forma agredindo a pessoa com violência, enfim, xingando. Então eu vou fazer isso em forma de xiste, por exemplo, de uma forma sarcástica, né? De uma forma cínica, com uma piada, alguma coisa que atinja a pessoa, mas que não me comprometa diretamente e socialmente. Então, isso é o xiste. Né? Quando a gente faz através da piada. Os adolescentes fazem isso direto, para descarregar a sexualidade. A parapraxia pode ser feito também por escrita, né? Através da escrita. Você já imaginou, Pauline, por exemplo, é só uma brincadeira, tá? Nós temos aqui a Maria, que é casada com o Antônio. E quando ela chega em casa, ela abraça o Antônio e fala: "Oi, meu amado João." É um ato falho. Mas pode ser uma parapraxia, pode ser um desvio do desejo, né? A Paulina está falando muito álcool, fique à vontade. Então é isso, eu não sei se você entendeu o que é uma parapraxia, um xiste, e nem sei se você chegou lá em Freud. O Rodrigo pergunta, uma pessoa que fala muito de como ela é, das suas próprias habilidades, das suas competências, das questões positivas da sua vida, enfim, que se exibe, ela pode estar fixada na fase fálica? Sim, é preciso entender, Rodrigo, qual é, por exemplo, a quantidade, né? Porque uma coisa é uma pessoa que tem autoestima, né? Eu diria que é uma linha muito tênue, né, entre ter autoestima e ser exibicionista. Como seria uma pessoa exibicionista? Seria uma pessoa que não só ela fala das suas qualidades de trabalho, de beleza, de bens materiais, mas como também ela é mais e melhor que os outros. Há sempre um comparativo. Né? Então eu sou uma pessoa tão boa quanto a família tal que tem tanto dinheiro. Então ela é mais, mas comparativamente ela é sempre mais bonita, ela é mais inteligente, ela é mais poderosa, ou ele. Então existe uma quantidade quantitativa aqui, para nós dizermos que essa pessoa está fixada na fase fálica, é um narcisista. Mas há sempre em psicanálise uma coisa muito interessante, a questão da quantidade. Muitas vezes a neurose se determina pela quantidade. Então, se eu tenho medo, é uma coisa. Se eu tenho pânico, é uma síndrome. Porque é um medo elevado ao quadrado. Então, se eu tiver terror, é elevado a uma potência maior ainda. A quantidade é significativa na questão de podermos dizer se essa pessoa está ou não fixada, se ela está neurotizada e que tipo de neurose ela tem, porque o Freud só preconizou
3 tipos de neurose, né? A Valquíria Molina. Olá, Valquíria, tudo bem? Professora, quando sabemos se realmente estamos fazendo a transferência para o analista? Então, muitas vezes, quando você começar a ter sentimentos por esse analista, não são sentimentos de amor, nem desejos sexuais, que poderia ser, mas se você tem sentimentos assim, você gosta do seu analista, você quer agradá-lo, você quer ouvir a opinião dele, o que ele diz é importante. Às vezes a pessoa da família até diz assim, nossa, você é uma Maria, vai com as outras, faz tudo que o seu analista manda. Não é isso que está acontecendo, é uma transferência positiva. É que as pessoas que não entendem de psicanálise, elas falam do que elas não entendem, mas elas falam também, elas não são culpadas, elas falam como elas percebem. Entendeu? Então, assim, essa transferência você percebe através do seu sentir. Não sei se você já está fazendo análise, mas se você tiver, me fala, porque aí eu vou te explicar. E não sei se você entendeu, Rodrigo. Entendeu? A Gislaine disse que gostou muito da aula de xiste do professor Paulo Brigantini. Isso, é que o professor Paulo, ele está um pouco afastado, eu já expliquei aqui da escola, porque ele está com a saúde abalada, né? Já melhorou muito, então ele tem estado afastado, mas sem dúvida que a aula é magnífica. A Pauline nos pergunta, o Rodrigo diz que entendeu. O Rodrigo pergunta, qual é a função do divã no setting? Ora, a função do divã, Rodrigo, é que é assim, o Freud sempre pediu para as pessoas se deitarem, quer dizer que a gente pede. Muitas vezes a gente tem um divã e uma cadeira. Pede porque a posição deitada é uma posição mais confortável. Quanto mais confortável o paciente está, mais ele tem possibilidades de relaxar e deixar que o inconsciente atravesse o pré-consciente e venha para a consciência. Portanto, é uma posição agradável. Os psicólogos não usam divã, né? Existem pessoas que têm divã e que têm cadeira. Eu tenho divã, tenho cadeira, meus pacientes ficam deitados, sentados, de acordo com o que eles quiserem. Porque às vezes o Freud não só deitava os pacientes, como ficava de lado, não é exatamente atrás deles, é atrás, mas ele sentado. Muitas vezes o paciente não aguenta isso, ele se sente, principalmente o brasileiro, ele se sente abandonado pelo analista. Tá? Professora, o id, o ego e o superego correspondem ao consciente, pré-consciente e inconsciente? Sim, o inconsciente geralmente está no id, o consciente é o ego e o pré-consciente poderá estar inconsciente, pré-consciente ou consciente. É que não são exatamente, mas são funções, né? São as funções da primeira tópica e da segunda tópica que se interligam, né? Consciente, pré-consciente, inconsciente e de ego, superego. Elas se interligam a todos os momentos. Se a gente pensar do ponto de vista biológico, por exemplo, Pauline, nós nunca vamos ter consciência da nossa circulação sanguínea, porque é algo biológico, nem precisa pensar nela para ela funcionar. Assim como existem funções psíquicas que não é preciso pensar nelas e elas ocorrem. Outras é necessário que a gente traga do inconsciente, especialmente o recalque, tá bem? Eu tenho uma pergunta aqui que sempre me fazem, né? Por que um analista, para se formar, precisa fazer terapia e um psicólogo não é obrigatório? Bom, dos psicólogos eu não posso falar, porque eu não sou psicóloga, né? Mas dos psicanalistas, nós sabemos que eles são obrigados a fazer análise, porque é o seguinte, você não pode e não consegue analisar ninguém se você não tiver passado por análise. Por que razão? Porque existem questões internas suas que muitas vezes você vai se identificar com o paciente. E aí, você não percebe que você se identificou. E em vez de você começar a analisar o paciente, você para de analisá-lo e pode contratransferir, ou seja, pode falar alguma coisa que não deveria ser dita. Eu costumo fazer uma brincadeira com as pessoas que é até exagerada. O paciente pergunta,
ô Fátima, eu tô com vontade de matar minha mãe. E claro que é a mãe interna, né? E eu respondo, olha, pega um porrete que ela morre mais rápido. Claro que eu não poderia nunca pensar em nem dizer isso. A pergunta deveria ser assim, mas por que você está com vontade disso? Isso é muito importante para você não contra-transferir. Né? Isso é fundamental. Não sei nem quem fez a pergunta, né? Mas é fundamental que na terapia a gente não contra-transfira. É isso que nos diferencia dos psicólogos. O psicólogo fará terapia se achar que deve fazer. E outra coisa, fará terapia de caráter psicológico, ou seja, tratará o hoje. Porque a psicologia necessariamente não está embasada só em psicanálise. Psicanálise é uma das opções da psicologia. Então, por isso que, apesar do curso ser mais curto que o de psicologia, muitas vezes, eu não estou aqui falando mal dos psicólogos, hein, gente? Eles não são culpados da questão de como foi administrado esse curso. Mas os psicólogos, muitas vezes, estão menos capacitados para atender as questões profundas que aqueles que tiveram uma opção, uma formação psicanalítica. O Rodrigo pergunta, se não nos conhecemos, podemos até ter uma catarse juntamente com o paciente? Acredito que seja assim. Olha, é verdade, eu vou te contar a história. É até engraçado. Eu estava dando um curso de regressão presencial. Na época que a gente nem tinha curso online, porque eu já sou psicanalista há 40 anos, né? Então eu estava dando um curso e nós treinávamos, que era da seguinte maneira. Vamos supor, tinha várias salas e eu colocava 2 alunos. Um era o terapeuta e o outro era o paciente. Havia um rapaz japonês que era o paciente e a moça era a futura terapeuta de regressão hipnóloga. E ela começou a dar comandos para o rapaz entrar em hipnose. O que aconteceu? Ela entrou em hipnose e o rapaz veio correndo e disse assim, olha, Fátima, por favor, vai lá, porque a fulana, ela entrou numa regressão porque ela se auto-hipnotizou. E é verdade, ela entrou mesmo, ela voltou para os 5 anos de idade. Mas por quê? Porque ela estava começando a análise dela naquele momento. Então, se pode acontecer uma catarse, claro que pode, né? E isso é muito ruim. Porque nós temos na nossa mão pessoas que estão emocionalmente muito debilitadas. Elas precisam de nós, né? É a mesma coisa que um médico vai com uma baita de uma pneumonia, uma gripe horrorosa para um centro cirúrgico fazer uma cirurgia e contaminar esse paciente. Claro, ele sabe o trabalho dele, mas não é o momento, ele precisa estar bem. Claro, vai ter dias que nós não estamos bem para atender. A gente até desmarca os pacientes, mas de uma maneira geral, né, sempre me perguntam, o que é que eu devo ter bem analisado para não contra-transferir? Eu tenho que ter bem analisado o meu complexo de Édipo. Eu tenho que saber como ele é, né? Como ele se constituiu, de que maneira ele opera em mim, porque o complexo de Édipo, inclusive, está relacionado à escolha amorosa, sexual, por quem a gente sente atração, por quem a gente se apaixona. Então, é condição da gente não se apaixonar por um paciente. Nunca, né? O paciente se apaixonar por nós até é uma transferência, mas nós pelo paciente, não. Isso é totalmente edípico. Então, a questão do Édipo, ela tem que ser trabalhada em terapia, tá bom? O Rodrigo me faz a seguinte pergunta. Professora, poderia comentar a respeito do inconsciente coletivo do Jung? Sim. O que acontece é o seguinte, Rodrigo. O Jung, ele foi paciente do Freud, ele leu toda a obra do Freud, ele brigou com o Freud, mas ele percebeu que o Freud constitui um inconsciente pessoal. E depois ele percebeu que as pessoas tinham um inconsciente que era igual a todos eles, não, os símbolos do inconsciente são iguais em toda a humanidade. Então, por exemplo, o símbolo de mais para a humanidade pode ser ou um símbolo de mais da matemática ou um símbolo da cruz dos cristãos.
E isso eu não preciso ter conversado o português com o francês, com o italiano, com o africano, não precisa conversar, nem se conhecer, mas simboliza a mesma coisa para pessoas que nunca se viram, né? E isso é coletivo, esse inconsciente torna-se coletivo. Já o meu inconsciente, o teu inconsciente, Rodrigo, particular, eles são diferentes. Nós temos o inconsciente coletivo e o inconsciente particular, tá bom? Espero que você tenha entendido. A Cláudia Maia. Se emocionar com o que o paciente diz, até o ponto de quase chorar, também é uma contratransferência, sem dúvida e muito séria. Não que a gente seja frio, mas o paciente não está falando de nós. Se você se emocionar ao ponto de quase chorar, você faça muita análise, porque é uma contratransferência. A Paola. Oi, Paola. Fátima, é possível a filha ser apaixonada pela mãe e acabar atrapalhando seu desenvolvimento? Sem dúvida, pode ser um Édipo. Não tenho a menor dúvida. Essa filha morre de ciúmes do pai. Ela tem 7 anos. Não, aí ela tá... Bem, ela não tá apaixonada pela mãe. Ela tem ciúmes do pai. Bom, não sei. Eu teria que ter mais dados, Paola. Os ciúmes do pai pode ser pelo pai ou pela mãe. Aí... é um Édipo, mas não está bem organizado por quem é esse Édipo. Eu precisaria de muitos dados a respeito dessa criança. Ela tem ciúmes do pai com quem? Ou ela tem ciúmes da mãe com quem? Porque você tem ciúmes por quem você está apaixonado. Né? Então é preciso ver isso. A Gislaine diz aqui, assisti 2 filmes de Jung e fiquei meio decepcionada, porque ele se envolvia emocionalmente seus analisantes. Não fica decepcionada não, querida. Isso é normal, normal no sentido em que a psicanálise estava começando a se desenvolver, né? Não se sabia ainda direito como trabalhar. E o Jung, na verdade, quando o Freud, que foi o analista dele, disse que ele estava errado, ele voltou atrás, pediu desculpas e ficou com a esposa. Ele foi de uma hombridade muito grande. E olha que eu dou aula de Freud, mas vamos pensar no Jung como sendo uma pessoa que concordou com o seu erro, pediu desculpas e voltou atrás. As pessoas que admitem os seus erros, se fazem a sua reparação, elas são dignas de respeito. Particularmente eu penso dessa maneira. Não sei, talvez você leia uma biografia do Jung e você fique mais esclarecida, né? A Cláudia diz, grata, professora. De nada, Cláudia. Ô, Rodrigo, achei interessante a técnica da associação de palavras. Ela é utilizada até hoje? Associação livre do Freud ou do Jung? Porque o Freud começou com a associação livre de um jeito e Jung de outra. Se for a do Freud, ainda é usada até hoje. Se for a do Jung, não. Quer dizer, tem gente que experimenta. Ah, a do Jung. A do Jung é uma variante da associação livre. Qual é a diferença, Rodrigo? É o seguinte. O Freud deitava o paciente e mandava ele dizer tudo que viesse à sua cabeça livremente. E o Freud ia lá anotando, esperando um ato falho. O Jung dava uma palavra de comando e tinha um cronômetro. A pessoa tinha que falar em cima daquela palavra o que lhe viesse à cabeça durante aquele X tempo. Então, o que não se usa mais hoje é essa técnica do Jung. Até porque as técnicas do Jung são menores que as do Freud. Então, as pessoas usam... Elas criaram os pós-jungianos, né? Elas criaram técnicas de máscaras, técnicas de mandala. Muita gente usa o desenho projetivo, mas o desenho projetivo, na verdade, ele tem mais a ver com arte-terapia e com François Doutot. Então, assim, Freud deixou 2 técnicas. A técnica da livre associação e a técnica da interpretação dos sonhos. A técnica do silêncio é mais ou menos. O Jung deixou essa variante, essa variação da livre associação, também interpretação dos sonhos e o uso de algumas coisas como a leitura de mandalas, tá? Mas o que acontece em psicanálise com os grandes autores? Quase todos eles, né? O próprio Reich, né? O próprio Lacan. O que acontece? Eles têm uma obra teórica imensa. Não dá tempo de criar as técnicas. Aí vem outros autores, por exemplo, do Reich. Eu acho que as melhores técnicas são do Lowen, um pós-Reichiano.
Então, assim, a teoria Rashiana é de William Reich, mas as técnicas vêm do Lowen, né? E que muita gente usa isso na massagem, no shiatsu, e isso é Reich e Lowen. Então, sabe o que acontece, alunos? Acontece o seguinte, muita gente fala de constelação, fala de coach, e tudo isso tem autores dentro da psicanálise. Barra de Assis. Quem estudar Reich vai ver que Barra de Assis não deixa de ser Reich. Então, o pessoal pega um pedacinho da teoria, ou não sei nem se pega, porque não sei nem se estudou, cria uma técnica e diz que é dela. Na verdade, essas técnicas já foram feitas no século passado por outros autores. Por isso que a psicanálise é riquíssima e muito procurada por esse pessoal da área holística, quando eles percebem... Oi, Ana, tudo bem, Ana? Ana Yoga, eu sei que você está presente, seja bem-vinda, querida. Então, esse pessoal se apropria das técnicas, dizendo que criou novas técnicas. Não são novas. E o problema é quando elas estão desconectadas da psicanálise, você coloca, por exemplo, você pega o coaching. Como é que você resolve um problema de uma pessoa que está com um problema numa empresa e você não vai ver como é que foi o passado dela? Você não sabe se ela é oral, anal ou fálica e de repente ela é anal, né? E ela não consegue falar em público, ela é anal. Então não tem como você fazer um coaching da vida dela sem você voltar para trás, sem psicanálise. O Rodrigo, o que são os arquétipos segundo Jung? Poderia comentar um pouco? Nossa, você está apaixonado pelo Jung, hein, Rodrigo? É assim, os arquétipos, na verdade, eles são aquele conjunto energético. É assim, para você entender Jung, você tem que entender Freud. Você lembra que Freud falou de catexia? Quantidade energética que você investe num objeto dentro de você? O arquétipo seria o formato energético dessa catexia, se é que a gente pode falar assim. Então, são arquetípicos certos valores. Qual é o arquétipo da grande mãe? Fátima Mora. Qual é? Eu estou brincando com vocês. Mas qual é o arquétipo do diabo? O arquétipo do diabo é o mal, a desgraça. É um cara de chifre vermelho com rabo, soltando fogo pelas ventas. Então, são conjuntos de crenças que são universais e que se tornam arquetípicas. A Pauline diz assim, no universo nada se cria, tudo se copia, mas não tenha dúvida. Eu adoro Jung também. Rodrigo, amo Freud, hein, professora? Na verdade é assim, o Freud é o pai da psicanálise. Então, é preciso entender Freud para entender os outros autores, mesmo que depois você diga assim, olha, eu não vou usar as técnicas do Freud. Agora, não usar a teoria do Freud é impossível, porque ela permeia todos os psicanalistas e qualquer coisa que você crie vai ter sempre as hipóteses básicas, a existência de um inconsciente e o determinismo psíquico. Não há como negar isso com qualquer autor de psicanálise, Freud base, sem dúvida, né? O Rodrigo diz, catexia, digo sim, li muito sobre Jung, porém gosto muito das explicações e comentários, me ajudam muito. Pois é, Jung, eu também. Veja bem, Rodrigo, eu dou um curso de regressão, onde eu me permeio em Jung, Freud. Agora, eu não vejo como, né, existirem ortodoxos em psicanálise que dizem que Jung não foi psicanalista, né? Assim como existem junguianos que não gostam de Freud. Eu falo, gente, o cara já morreu, a gente nem conheceu, não tem essa de gostar. Nós temos é que ser isentos de preconceito, ler as teorias, aplicá-las e entender sobre elas pelo bem dos nossos pacientes. Isso é amor à verdade, respeito, formação de um bom profissional, né? Estar mais preocupado com o seu paciente do que propriamente com o autor que a gente não gosta. Porque também existe muito essa coisa da gente misturar o autor e a obra. Então, assim, Freud não era só psicanálise. Ele era um ser humano que tinha uma família, que sentia, que pensava, que respirava. Claro, a maior parte do tempo da vida dele foi ligada à psicanálise. O Jung também. Agora, eram seres humanos com personalidades. Às vezes a obra é maravilhosa
e o ser humano não é. Necessariamente uma coisa, mas é fruto dessas circunstâncias também, mas nem sempre. O Rodrigo pergunta, a nossa monografia deve ser apresentada? Não, absolutamente não. Isso só se fosse um curso de doutorado ou um curso de pós, aí você tem a obrigação de apresentar monografia. Não, aqui nós queremos que vocês nos mandem a monografia sempre com mínimo de 40 páginas, nas normas da ABNT, com 2 autores de psicanálise, com um tema livre e encadernado em capa dura. E antes disso, deve ser mandado uma parte por e-mail para alguém que saiba, o analista de vocês, que seja o monitor dessa monografia, né? Que seja o orientador dessa monografia, porque às vezes vocês necessitam de orientação. Né? A pessoa às vezes começa a escolher um tema, abre vários livros, escolhe 3 autores e fica completamente perdido. Então assim, monografia precisa de orientador. Geralmente, o analista de vocês deverá saber orientar a monografia. Caso não saiba, vocês mandam um e-mail para sbpi@sbpi.org.br, que eles encaminham para mim, para que eu possa estar direcionando um orientador de monografia que não necessariamente vocês precisam mudar de analista. Se o analista de vocês não faz orientação de monografia, vocês vão ter um orientador. Não, ela não é obrigatória. Geralmente o que eu faço com as monografias é levá-las para o congresso e deixá-las à disposição dos alunos que queiram vê-las ali na hora, né? Elas não podem sair da escola. Geralmente o aluno faz 2 monografias, uma que fica com ele, uma que fica com a escola, e eu deixo as monografias em exposição. O seu analista é o Marcelo Jorge, ele é orientador de monografia, pode ficar tranquilo. E aí as monografias são vistas pelos outros alunos. E se alguém tiver interesse em entrar em contato com aquele aluno, eu passo o contato, porque às vezes a pessoa se interessa pelo mesmo assunto da monografia. Claro que eu não trago todas, porque seria impossível. Então eu escolho monografias diferentes para todos os congressos, que sejam assim, monografias que tenham conteúdos diferenciados, porque às vezes a pessoa faz uma monografia de depressão, aí tem 10 monografias de depressão, leva uma só. Né? Monografia sobre espiritualidade e psicanálise. A pessoa pode escolher o tema. Entenderam? Existe algum polo da SPPI no Rio de Janeiro que tenha curso de... Não tem polo no Rio de Janeiro. Só tem curso de regressão e hipnose pela internet em São Paulo. A pulsão de morte está a serviço da pulsão de vida. O que isso quer dizer? Bom, Freud, quando disse que as 2 pulsões, elas vinham juntas, ele só exemplificou a energia que as duas... Essa energia chama-se libido. Ora, ela tem uma energia de morte, ora ela tem uma energia de vida. Então, a pulsão de morte, a quantidade de energia que está lá, se ela for usada por uma coisa, digamos, boa, positiva, vai usar a energia também da pulsão de morte. Ela poderá ser usada para as 2 coisas, porque é uma energia só. Fátima, onde posso procurar sobre o complexo de Édipo para ajudar minha paciente? Bom, o complexo de Édipo nas obras do Freud, né? Lendo o mito do Édipo, né? Então vai procurar em mitologia, mito do Édipo, certo? Um livro de mitologia, porque Freud, quando falou de Édipo, ele vai falar do mito do Édipo, assim como tem o mito do Narciso, enfim, o mito do Édipo. Aí você lê o mito e você entende como ele funciona. Depois você vai ler, porque o Freud não concordou quando o Jung falou de Electra. Aí você vai escrever o que Jung falou do que era o mito de Electra. E depois você vai procurar na obra do Freud Complexo de Édipo. São as únicas formas de você entender praticamente, então, o que ajudar a sua paciente. Porque você trata, né? Você é psicopedagoga e você trata pacientes, não é isso, Paola? Então você precisa... Né? Você trata numa outra instância, mas acaba percebendo esses fatos. Então, realmente, você vai ter que procurar aí onde eu estou te dizendo, ok? Gente, nós vamos encerrando o nosso chat.
Foi muito bom estar com vocês, agradeço mesmo, obrigado pelas perguntas. Vocês são muito colaborativos, vocês são excelentes alunos, assim é que dá gosto fazer um chat. Estaremos aqui na próxima segunda, tá bem? Tchau, obrigada.